Diz aí, escritor, tudo bem? O vídeo de hoje ele é muito denso e também muito importante, porque nele a gente vai falar sobre planejamento, como planejar a escrita do seu livro. Mas é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo muito bom para você. Indo direto ao ponto, todo livro precisa sim de planejamento. Independente se é prosa, poema, poesia, história de ficção, romance, independente do tema, do gênero, você precisa seguir um planejamento. Você não pode ficar toda hora contando com inspirações, com aquelas ideias que vêm na sua mente que às vezes você esquece de anotar. Porque se você contar somente com isso, somente com a sua vontade, somente com as ideias e com as inspirações, infelizmente pode ser que você procrastine por muito tempo a sua obra. E é por isso que é muito importante seguir um planejamento. Saber exatamente como começar, por que começar, quando identificar que você está realmente escrevendo uma boa obra e, é claro, quando finalizar. O Henrique Carvalho, que é especialista em mídias digitais, e você deve conhecer por conta do Viver de Blog, que tem um ótimo conteúdo, tem algumas dicas e eu vou passar essas dicas para você agora. E algumas perguntas são fundamentais e é elas que eu vou passar para você aqui agora. A primeira pergunta: quais são os desejos, as dores, os sonhos? O que acontece realmente dentro do seu público-alvo, do seu leitor? Quanto mais você souber isso, mais a sua obra consegue se conectar com ele. Qual que é o formato de linguagem do meu público-alvo, do meu leitor? Isso é muito importante. Talvez você tenha uma ótima obra, pode ser que se conecte muito bem por conta das dores, dos desejos, a pessoa consegue se ver dentro daquela história, ou ainda lendo aquele poema, aquela poesia. Mas se você não utilizar exatamente a mesma linguagem, fica um pouco mais difícil que ele se conecte e continue lendo o seu livro. E é claro, ele tem que chegar até o final para poder indicar o seu livro, não é verdade? Ainda no quesito da linguagem, vai ser formal ou informal? Toda requintada maneira de falar ou vai ser uma coisa mais coloquial do dia a dia? Ou você vai brincar com os dois? Pode ser que um personagem seja extremamente mais formal, seja as características dele, e um outro personagem completamente informal? Isso é muito importante. E uma última pergunta que também é muito importante, muito fundamental. Do tema, do gênero, da sua obra, o que vai ter de diferente dos outros livros que tratam exatamente do mesmo assunto? Qual que é o seu diferencial? É claro que aí você não pode ficar imaginando muita coisa e você muitas vezes precisa testar. Será que está dando certo? Será que você está conseguindo escrever da maneira mais correta possível, que se conecte com a pessoa, que faça com que ela se desligue da realidade e viaje dentro do livro? Você precisa saber isso. E uma maneira é fazer um teste de mercado, coisa simples. Mais ou menos uma amostra grátis, um tira-gosto. O que você pode começar a fazer a partir de hoje é pegar alguns trechos, algumas páginas, uma parte ou outra do seu livro e começar a publicar nas suas redes sociais, em outras mídias, no YouTube, fanpage, Instagram, e comece a sentir se as pessoas estão gostando disso ou não, se tem alguma coisa que você precisa melhorar ou não. Então fique de olho nos comentários, nos compartilhamentos, nas indicações. Isso vai te mostrar se você está no direcionamento certo ou não. Depois de fazer essas perguntas fundamentais e saber exatamente com quem que você está falando, qual que é o seu diferencial, como se conectar e tudo aquilo que eu já falei até agora, está na hora de colocar a mão na massa. Você precisa começar a pesquisar mais conteúdo a respeito daquele tema que você está escrevendo. Isso é fundamental. Quanto mais você souber, mais rica é a sua linguagem, mais crível é a sua maneira de escrever, com mais detalhamento, com mais enriquecimento. E é disso que o leitor precisa. Uma coisa que você também pode começar a fazer é pesquisar palavras-chave no Google. Dentro do próprio Google, na parte do AdWords, que são aqueles anúncios que aparecem, basta que você se cadastre como se fosse um anunciante, mas não precisa gastar nada para isso, e você vai começar a ver as palavras-chave que o seu público-alvo pesquisa. Então, se você está falando de romance, se você pesquisar a palavra romance, você vai ver outras sugestões de palavras. Romance jovem, romance juvenil, romance de adolescentes, romance épico, romance dramático. E assim você começa a alimentar ainda mais a sua mente e o seu planejamento para fazer um ótimo conteúdo para o seu livro. Uma outra coisa que também é muito básica nessa pesquisa de palavras-chave e
entender a pesquisa do seu público-alvo é ver as sugestões. Quando você entra no YouTube ou no Google e começa a escrever alguma coisa, não aparece uma sugestão depois? Por exemplo, como emagrecer, você espera um pouquinho, dá um espaço e aparece lá, como emagrecer tomando limão, como emagrecer comendo melancia, e assim tantas e tantas outras sugestões. Por que isso aparece? Porque tantas e tantas outras pessoas também estão pesquisando pela mesma coisa, mas com diferencial. Algumas como instalar uma televisão de LED, como instalar uma televisão de plasma, e assim vai entrando cada vez mais na mente do seu público-alvo. Vale muito a pena anotar isso, pesquisar esses conteúdos, consumir esses conteúdos para, claro, ter uma ótima obra. Aproveitando isso, tem uma diquinha muito legal também. Você pode ir no final da primeira página daquela pesquisa que você fez no Google e lá tem várias sugestões também. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai criar um mapa. Pode ser até um mapa mental e tem vários aplicativos, vários softwares e sites que possibilitam que você utilize um mapa mental. Lá você começa a colocar as informações de uma maneira muito conexa. Fica muito fácil. O mapa mental é uma coisa muito legal, é até uma dica extra que eu estou dando aqui para você. E você vai sempre voltar nesse mapa mental, nesse conteúdo todo que você colocou lá, com imagens, músicas, áudios, podcasts, fotos, vídeos, palestras. E sempre você vai voltar nesse conteúdo para ver se você está seguindo exatamente aquele planejamento ou alguma coisa mudou. É como se fosse uma grande board, imagina que tem um quarto enorme, uma sala enorme somente para você, com todas as inspirações, as pesquisas, os conteúdos, imagens, tudo aquilo disponível para você. Assim você pode olhar sempre e perceber se alguma coisa mudou, se alguma coisa ainda faz sentido ou não, enfim, para você seguir muito bem o seu planejamento. Um outro passo é começar a definir os capítulos e escrever resumidamente, em poucas palavras, o que cada capítulo pretende falar. Isso é muito importante também, principalmente por conta da linearidade. O nosso cérebro precisa de linearidade. Assim a gente consegue fazer com que qualquer projeto saia realmente do papel. Então comece a escrever, comece a preencher as lacunas. É claro, precisa de força de vontade, disciplina, dedicação, tem a parte também da inspiração, mas somente com a mão na massa é que você vai ver todo esse planejamento realmente dando vida àquilo que você tanto quer, a sua obra. E depois que você escrever tudo, revise, sempre buscando melhorias. Uma dica muito batida desde a época de escola, mas que às vezes a gente se esquece, vou trazer também aqui para você. Sempre pegue a sua obra e passe para 1, 2, 3 pessoas ou mais pessoas ainda. Porque muitas vezes nós temos uma cegueira, digamos assim. A gente lê tudo muito rápido e não vê onde estão os erros de concordância, pontuação, coisas desconexas. Então é muito importante você trazer pelo menos 2 pessoas para perto de você, mostrar a sua obra e pedir opinião, apontar falhas, pontos de melhoria e tantas outras coisas que vão te ajudar e muito a ter uma ótima obra. E aqui o Henrique dá 3 dicas sobre a revisão. Vamos prestar atenção nelas. A primeira é: corte trechos, parágrafos. Tente reduzir 25% do texto original no momento da revisão. A segunda dica: dê uma olhadinha e melhore aquelas frases que às vezes parecem um pouco duvidosas, que não fazem muito sentido. Às vezes aquilo vem na sua mente, você escreveu, mas quando você olha o capítulo inteiro você fala: essa frase não tem nada a ver. Ela é boa, mas não tem nada a ver. E assim como tantos e tantos outros trechos. Procure essas falhas. Ideias até que são boas, mas que são totalmente desconexas com aquilo que você quer para aquele capítulo ou ainda para aquela obra. E uma última dica, até posso te falar que foi na minha faculdade de publicidade que eu vi essa dica. Use palavras mais simples. Escrever de uma maneira complicada, querer passar que você é uma pessoa toda intelectualizada, muitas vezes não vai ajudar o seu leitor. Ao invés de você parecer inteligente ou intelectual, às vezes você vai parecer arrogante. E o que me falaram uma vez, dando essa dica extra, na faculdade de publicidade é: das palavras as mais simples e das mais simples as mais curtas.
Bom, escritor, essas foram as dicas. Volte no vídeo, anote cada uma delas. Acesse o blog da Editora Albatross, tem muito conteúdo também bom lá para você. E fala pra gente, gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas? Talvez algumas não vão se adequar a você, talvez você queira colaborar com a gente e mandar algumas dicas também sobre planejamento e sobre como escrever um bom livro. A gente está esperando o seu contato. Manda nos comentários aqui abaixo, deixa o like, eu vou deixar aqui 2 vídeos e aqui embaixo o botãozinho para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana com o próximo vídeo aqui da Editora Albatross. Até mais, tchau, tchau!